Salve, salve Maria Santíssima, graças a Deus. Hoje é dia 3 de abril de 2023, graças a Deus, iniciando mais um ciclo na nossa vida, de trabalho, de aprendizado, de luta, e que possamos absorver as mensagens dos Espíritos, para que tenhamos discernimento sobre todas as nossas ações e assim prosseguirmos com a nossa jornada. Como disse Jesus a Joana de Cusa, eu estou aqui. Nós estamos aqui. E aqui estamos por um propósito: evoluir, aprender, evoluir e aprender. Disciplina como base, né? Humildade, aliás, como base. Disciplina como regra. Perseverança como objetivo. São as bases que nós devemos firmar a nossa jornada. Sem humildade não há disciplina, sem disciplina a gente não consegue perseverar diante das adversidades que enfrentamos no nosso dia a dia. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais esta live, sempre pedindo a todos que estamos trabalhando por um sonho que é possível sim se materializar. Todo sonho pode e deve acontecer, principalmente esses que estão envolvidos, milhares e milhares de irmãos que estão envolvidos num propósito maior aqui na Terra de ajudar os seus semelhantes. Nossa casa, que foi trazida à Terra por Maria Santíssima, tem por um propósito ajudar nossos irmãos, principalmente os que precisam, principalmente os necessitados de orientação, de amor, de conhecimento, cuidados com a saúde, cuidados com o equilíbrio, para que possam seguir o seu caminho. É a casa do caminho. Essa casa já realiza um trabalho extraordinário que procura, ensinar até mesmo aqueles que estão na casa a que sigam o exemplo de Maria Santíssima, que sigam o exemplo de Jesus, que sejam educados ao tratar com os irmãos, que sejam amorosos ao lidar com os problemas dos nossos irmãos, pois devemos fazer aos outros aquilo que queremos receber. Peço sempre perdão àqueles ao qual se sentiram ofendidos ou se sentem ofendidos, às vezes, por um trabalhador nosso invigilante, que no momento de infelicidade possa ter causado algum infortúnio em relação ao seu recomeço. Mas eu digo a todos que todos nós estamos aqui na Terra por um propósito. Ninguém é melhor do que ninguém. O que difere as pessoas umas das outras é a humildade com que cada um lida com as situações, é o conhecimento que cada um traz das revelações e a prática com que cada um vivencia todas essas lições. É assim que eu procuro fazer. É assim que eu procuro passar a todos os meus irmãos em jornada, para que não descumpram jamais com o mandamento novo do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque justificativas não mudam o mal feito. A mágoa, depois de instalada, leva-se anos, décadas, séculos, milênios para poder ser corrigida. E como estamos aqui para poder aprender,
humildemente, a gente tem que reconhecer as falhas e assim seguir adiante. Nunca deixar para o amanhã o que se deve fazer hoje, principalmente quando se deve pedir perdão às pessoas, porque pode não haver tempo de pedir esse perdão, porque as pessoas podem partir para o outro plano e nós ficarmos aqui com essa consciência cobrando por causa do nosso orgulho, nossa prepotência em ações errôneas. Boa noite, gente. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Veja só. Quero agradecer, né, todo o acolhimento que tivemos ali em Floripa. A família Thames Florianópolis envolvida, trabalhando. E que vão se preparar para uma grande batalha, como todos os núcleos que estão sendo formados de trabalhadores, né, seu Carlos? Cada um tem uma missão. E a espiritualidade, né, seu Maurício Kirchner, meu amigo, meu irmão, e a espiritualidade, ela vai nos direcionando sempre, primeiramente, com equilíbrio. Equilíbrio acima de tudo, a humildade. Eu sou alheio a fanatismo. Eu não gosto de fanatismo. Fanatismo deixa a pessoa cega. Fanatismo já trouxe muita atrocidade à humanidade, até mesmo fanatismo religioso, principalmente. Só trouxe sofrimento à humanidade. Certo? Então, estamos aqui para trabalhar com a consciência, com o equilíbrio do coração e seguirmos adiante. Então, ficam nossos agradecimentos aos irmãos que estão estudando lá hoje, em Florianópolis, São José, se preparando, né, para uma jornada de trabalho, de dedicação, de empenho, principalmente muita disciplina e um sentimento de irmandade gigantesco. Devemos nos fortalecer, né, senhor Nilson? Tudo bem, meu amigo Nilson? Se der amanhã, falar um pouquinho com o senhor, estou devendo de uma visita. Né, Dil? Né, senhor Hermes? Boa noite. Elza Brandão. Nós, seres humanos, que estamos encarnados, nós viemos aqui para nos melhorar. Desde 2019 para cá, que nós estamos enfrentando os inimigos íntimos. Quem são os inimigos íntimos? Os nossos sentimentos e as nossas pretensões quanto ao que achamos que somos, né, Flávia Viana? Obrigado, minha irmã. Achamos que somos muita coisa. E esse negócio de acharmos muita coisa nos difere de sermos muita coisa se tivermos humildade. Sem humildade, sem a humildade, a nossa inteligência, ela vai se assemelhar à de todos os tiranos, agindo de uma forma aparentemente despretensiosas, mas cheias de verdades nossas, que não são as verdades, às vezes, que deveríamos conhecer, e com isso nós ferimos aqueles que estão próximos de nós. Veja só. Jesus nos diz, né, para nós nos juntarmos. Ele ensina que quem comigo não junta, espalha. Ou seja, a mensagem do Cristo, ela veio para nos ajuntar, para nos unir, e não para nos separar. Ninguém que esteja à frente de qualquer casa espiritual, de qualquer lugar, tem o direito de afastar quem quer que seja, entendeu? Sem antes ajudá-lo a se corrigir. A não ser que a pessoa entre lá para querer realmente bagunçar o coreto. Aí não. Mas quando as pessoas começam a querer respostas, cabe a todos dar respostas, dar explicações e não se deixar levar por sentimentos que derrubam
todo um trabalho, ou toda uma pretensão de trabalho que cada um tende a desenvolver. No caminho da mediunidade, por exemplo, eu vi ao longo dessa minha vida muitos médiuns caírem pelo orgulho de pessoas que começaram a trabalhar com a mediunidade e, de repente, se tornaram os tiranos que eles eram antes. Por quê? A mediunidade, ela revela em nós um poder muito grande. Você sabe que a inteligência, ela fica muito mais aflorada para aqueles que verdadeiramente se dedicam à mediunidade e ainda faz abrir mais e mais conhecimento que trouxemos das nossas vidas anteriores. E para que a gente consiga seguir adiante nossa jornada evolutiva, isso pode se causar um problema gravíssimo na cabeça, literalmente na cabeça, no cérebro, daqueles que estão usando de forma errada a mediunidade. Sem humildade, não há mediunidade. Sem a verdadeira humildade, não há mediunidade. Não há. Nós não devemos jamais sermos tiranos com a pretensão de defender a verdade. Não podemos jamais querer condenar os outros por aquilo que vemos e, de repente, nós estamos vendo as coisas pelos nossos irmãos, pelos nossos olhos e não pelos olhos ao qual deveríamos enxergar. Certo? A humildade. E toda pessoa, todo médium, toda pessoa pretensa a médium, que não se envolve em trabalhos de caridade, ele vai desenvolvendo a mediunidade pelo lado que não deveria. Vai se perder. Vai se perder e vai se perder feio. Por isso que a verdade, ela precisa ser vivida no dia a dia, para que a gente, diante das situações que a gente vai vivendo, a gente consiga manter os olhos abertos para não cometer esses erros, tá? As pessoas precisam tomar muito cuidado, né, Sr. Ramon Astrogildo? Muito cuidado com esse negócio de mediunidade, receber espíritos, e não querer virar um conselheiro espiritual ou assim por diante, tá? Porque a queda é feia demais. Por isso que a gente tem que andar com os pés no chão. Eu acredito nos espíritos, acredito em Deus, mas se eu não andar com os pés no chão, eu não vou saber dirigir a minha vida e o trabalho que eu faço aqui nesse plano por achar que eu esteja acima dos outros, ou ser melhor do que os outros. E quando esse sentimento vem, é porque nós já estamos aquém daquilo que deveria aprender. Olha só, acredite em Deus, acredite no Cristo, acredite na mensagem dos Espíritos, acredite. Por que eu estou falando isso? Para que todos nós possamos nos cuidar para enfrentarmos esse Armagedon, que está sendo tramado pelas trevas, que está agindo em todo o planeta, em todos os seres invigilantes. Todos, sem exceção. Ninguém está livre disso. Sabe por quê? Nós, veja só, somos vítimas de nós mesmos, somos vítimas dos nossos males, somos vítimas das nossas colheitas. Precisamos aprender a lidar com isso para seguir adiante. Veja só, os Espíritos vêm nos falando, gente, para a gente cuidar da nossa fé, ou seja, acredite em Deus, acredite no Cristo, acredite na mensagem dos Espíritos, porque já começou a chegar as decepções que os Espíritos nos alertaram. Veja só, as mensagens que eles nos trazem agora,
Não é para daqui a anos, não é para 10 anos, 20 anos, não. É para agora. E as mensagens que eles nos avisaram, como o tempo está sendo abreviado, o tempo está sendo abreviado. Se o tempo não fosse abreviado, nem aqueles que se acham prontos para enfrentar esse Armagedon conseguirão passar por ele. Por isso que às vezes a gente fala coisas importantes, às vezes as pessoas estão perguntando de coisas que nós já respondemos muitas vezes. Mas muitas vezes mesmo. Por isso que eu falo, anotem. Anotem, anotem, anotem. Porque chegará um tempo em que as comunicações elas irão interromper. Inclusive aqui no plano físico, viu, Dona Maria Goretti? Deus abençoe. Inclusive aqui. Nós já estamos falando nisso há algum tempo. O pessoal nos chamam de loucos, né? Como eu estava falando com uma irmã, né? Eu sou o louco da família, eu sou isso ou aquilo. Mas isso também já foi falado no Apocalipse que isso aconteceria. Mas o que nós estamos vendo as pessoas que elas estão ficando meio alheias a todas as coisas que estão acontecendo. Elas estão vivendo num mundo de fantasias, num mundo irreal, e as suas cabeças elas não estão processando tudo que nós estamos vivenciando. Né, Iranildo? Do que aprontando, né? Para variar. E se a gente não se preparar melhor, veja só, para cuidar da nossa cabeça, cuidar dos nossos ossos, cuidarmos do nosso sangue, por quê? Virão problemas aí, ou talvez soluções, né? Sabe por quê? Sabe por quê? Vou dizer a vocês uma coisa. O mundo, né, está... Viu, Sheila Tai? O mundo está chegando a um ponto em que cada vez mais os seres humanos se entendem menos. Cada vez mais, muito conflito entre os seres humanos em todos os níveis, não é mais apenas a questão de bélicos, guerras, viu? Não é mais isso. As religiões estão desgringolando, viu? Estão desgringolando as religiões que realmente não absorveram as lições do Cristo e os seus adeptos não estão sabendo disso, estão indo ladeira abaixo. Tá? Tudo que é errado, tá todo mundo indo para farra. Tá todo mundo indo para farra. Parece que o mundo não tem solução, né? Vocês perceberam isso? E se você for parar para pensar, as principais potências do mundo, elas estão perdidas entre elas, disputando o poder econômico, bélico, não é? Poder, inclusive, para se ter alimentos. Um ameaçando o outro com essas armas terríveis de destruição em massa. Enquanto isso, os credos religiosos não estão se unindo como deveriam para ajudarem os seus rebanhos a se prepararem para enfrentar, como está acontecendo, né, uma grande apostasia, ou seja, uma grande perda de fé. Uma grande perda de fé a humanidade está enfrentando. E agora, muito mais com essas coisas, fazendo esses cultos aí, esses satanistas, pior está ficando. Pior está ficando, senhor Antônio Tavares. E aqueles que deveriam cuidar, veja só, não falar para os outros se cuidar,
Sabe, né, Adamar? As pessoas estão preocupadas muito em falar para os outros aquilo que eles mesmos não estão praticando. Você sabe que muita gente fala assim, minha família não aceita, não acredita. Mas quem tem que acreditar é você, quem tem que fazer alguma coisa é você. É por isso que você está reencarnado aí nessa família, que às vezes não acredita em nada, não quer saber de nada. Então isso não adianta falar sem exemplificar. O exemplo arrasta. É o exemplo que demonstra o grau de conhecimento que você tem. Não adianta você fazer um belo discurso dizendo que você sabe construir uma nave, se você não construir a nave. Vale mais você construir, vale mais você fazer, do que você falar, porque a palavra ela vai apenas te causar inimizades, muito desconforto e uma perseguição implacável. Sabe? Outra coisa, né, que os espíritos vêm nos falando, inclusive ontem, né, falando lá com o pessoal em Floripa, reunidos, falando assim, tem muitas coisas, gente, que os seres humanos não vão conseguir resolver. Os seres humanos, eles não terão bom senso para acabar com a fome. Porque a fome gera riqueza para muita gente. Os seres humanos não têm condições de acabar com as drogas. Porque quem está por trás de tudo isso é quem comanda praticamente todas as nações do mundo. Os seres humanos não têm condições de acabar com as doenças porque essas doenças são criadas pelos próprios seres humanos. Os seres humanos não têm condições de melhorar a sua crença religiosa porque uma fala mal da outra. Então as religiões estão assim, uma apedrejando a outra, uma criticando a outra. Veja só. Siga aquilo que você acredita. Né, Rachid Junqueira? Siga o que você acredita e aquilo que você vê que é matemático e cientificamente comprovado, porque os espíritos, eles não jogam palavras ao vento para você ficar aí divagando com coisas que, entendeu? Eu faço, então, cuidado, né, com essa história do Capitão Buzz Lightyear, toma cuidado com essas histórias de os seres espaciais, os seres intraterrenos, os seres isso. Tome cuidado com isso, que muita gente não sabe nem do que está falando, nem seja o que é isso. Porque o que o ser humano vive na prática é que ele precisa de pão, precisa de feijão, precisa de arroz, precisa de água, precisa de roupas, precisa de banho, precisa saber, precisa aprender. Né, doutor Delegado? O ser humano precisa disso. Então não adianta a gente sonhar lá com a sétima esfera. Vai, eu vou para a sétima esfera, quem quer vir comigo? Olha, a gente vai ter se você vier para cá, vai ter arrebatamento. Arrebatamento é isso, é aquilo. As pessoas não sabem que arrebatamento é desencarne coletivo, tá? Desencarne coletivo, para quem não sabe o que é esse negócio aí. Então muita gente não sabe nem o que fala. Então é preciso a gente tomar consciência de que o planeta, o nosso planeta, que de verdade os espíritos são quem comanda as mudanças para que o planeta ele possa se acertar. Então aquilo que os seres humanos não conseguirão corrigir, o ser humano, gente, ele não consegue corrigir o problema de lixo no mundo. O ser humano não consegue resolver o problema de veneno na comida no mundo. O ser humano não consegue mais produzir alimentos se não jogar veneno na terra, veneno no alimento. Tá? Viu, Dora? Tome cuidado com isso. Viu, Mariana Pontes? Calma que depois a gente fala sobre isso. Mas veja só. Certo? Nós estamos falando, né, Inês, que as mensagens dos espíritos, elas são matemáticos e cientificamente entendíveis aqui no plano físico, não é na última dimensão, não é na quinta dimensão, na sexta, sétima, oitava. Você vive aqui nesse plano, gente. Bota uma coisa na tua cabeça. Você vive aqui, você está encarnado. Você sabe que eu não entro muito no mérito que muita gente fica discutindo aí
o que é duplo etérico, o que é alma, o que é perispírito, o que é espírito. Eu não fico discutindo isso, porque isso não vai, no momento, acrescentar em nada a postura que cada um precisa ter diante da necessidade que cada um tem que aprender. Então, se cada pessoa se melhorar como gente, como ser humano, toda a sua vida vai mudar. Toda a sua existência muda, o seu jeito de ser, de pensar e de agir, né, seu Itacir Mendes? Tudo muda. Desde que, né, dona Luz, tem gente que viaja na maionese mesmo. Certo? Então, gente, a natureza não dá saltos. Quem está reencarnado, aqueles que falam com propriedade, com uma forma clara de a gente aprender, você tem que analisar se isso é aceitável. Porque falar que fulano está recebendo um anjo, está recebendo Jesus, está recebendo não sei quem do planeta, não sei aonde. Tem gente que não sabe, gente, por exemplo, que Arcturus é uma estrela semelhante ao Sol. Tem gente que não sabe disso. Tem gente que não sabe, por exemplo, que são Pleiades. Pleiades é uma dimensão, sabe, de seres elevadíssimos, entendeu? Que cuidam, que ajudam a cuidar de parte do universo. O universo, gente, nós não temos condições de dimensionar sua grandeza. A nossa capacidade é muito pequena, mesmo que o Hubble consiga falar que nós temos milhões aí de galáxias, a gente não faz ideia, nós não fazemos ideia, certo? Nem do que tem aqui na Lua, nem do que tem aqui na Terra. Tem gente que fala que é lá daqueles planetas, só que fala de coisa aqui na Terra, então fala que tem naquele planeta que a ciência comprovar ou supostamente aceitar que existe. É assim que tem que ser. Então, como os seres humanos, gente, os seres humanos aqui da Terra, vai começar a acontecer uma guerra religiosa. Vocês se preparem. Vai começar a ter guerra religiosa. Guerra religiosa, por quê? A ação do anticristo, ela vem se aproveitando, tá? Das fraquezas dos seres humanos que estão aí dirigindo essas religiões, estão provocando uma rachadura entre todas elas. A invigilância dos seres que estão dentro dessas religiões da Terra vai provocar uma guerra sem dimensões dentro do crivo religioso. Se preparem. Se preparem. Então, você tem, né, Melissa, né? Existe multiverso, vários universos. Sabe, Melissa? Eu, Gilberto, no momento, eu preciso viver no universo que eu estou. Sabe, não adianta eu querer saber. Existem esse negócio de multi-universo, como agora estão falando. Na verdade, esse negócio de multi-universo que estão falando são as dimensões que eles conseguem perceber, ou que alguns de lá estão emanando vibrações para cá, apenas das dimensões que tem aqui. Sabe, é muita pretensão a gente achar essas coisas sem ter nada que comprove isso no momento. Então, a minha cabeça, gente, eu sou muito pobre de conhecimento. Sou muito pequeno de conhecimento. Então eu ando com os pés no chão. Para eu falar que qualquer coisa existe, essas coisas existem na medida que eu consiga, entendeu? Entendê-las. Por exemplo, eu sei que o mundo espiritual existe. Por quê? Eu os ouço e às vezes eu os vejo. E aquilo que eu ouço e aquilo que eu vejo são coerentes com tudo aquilo que eles me dizem e que acontecem e que não vai ferir o caminho de ninguém, nem o meu, que eu ando com os pés no chão. Se eu não andar com os pés no chão, certo? Se eu não andar com os pés no chão, eu não vou conseguir, de forma alguma, evoluir. Se eu não passar por essa fase que eu estou, eu não tenho como fugir aqui do planeta Terra, ou dessa dimensão que eu estou. Não vou conseguir fugir. Ir para outra dimensão ou para outro planeta, gente, isso aqui não é
Não é como você sair daqui, sair do Brasil, fugir para o Paraguai, fugir para o Uruguai, fugir para a Argentina, fugir para a Europa e ficar fugido. Não. O mundo espiritual ele é organizado e as coisas funcionam. Então eu só posso falar que possa existir qualquer coisa quando os espíritos, né? Olha que eu gosto muito de Ramatiz. Ramatiz me deu uma base de conhecimento muito grande sobre essas coisas que existem fora da Terra. Mas eu ando aqui com os pés no chão. Sou muito pobre de conhecimento. Eu preciso aprender muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu ando com os pés no chão. Certo? Se não, certo? Se não, sou Maurício Kirchner, certo? As coisas vão desgringolando. Então, olha, se preparem, essa guerra religiosa, no que ela vai nos afetar, dona Iris? Em tudo. Essa guerra religiosa vai afetar a sua fé. Sabe o que é a sua fé? Você sabe o que é a sua fé? Você sabe o que é ter fé? Você tem fé? Você tem fé? Você tem conhecimento realmente que vai fazer você aguentar esse tranco? Por quê? Virão escândalos do meio espírita, espiritualista, católico, protestantes, budistas, escândalos e mais escândalos. E presta atenção que essa gente começou a se defender, viu? Presta atenção que já estão começando a defender tudo que é errado. É só vocês abrirem bem os olhos de vocês, senão vocês vão entrar nessa também. E toda essa base cristã, que você tem, vai ser colocada à prova. É onde nós veremos quem tem fé. Quem tem fé? Quem tem fé de verdade? Aí, quem não tem fé, vai feder. Quem não tem, vai feder. Outra coisa, mediante essa violência que caminha o mundo, hein, senhor Roberto? Senhor Roberto, o senhor não foi lá em Floripa, né? Pelo menos eu não tive o prazer de cumprimentá-lo. Essa violência que há no mundo, sabe quem vai resolver essas coisas? A natureza. A natureza que vai começar a resolver essas pendências que os seres humanos não conseguem resolver. As pessoas nos chamam de catastrofistas, certo? Nos chamam de catastrofistas. Então, vocês se preparem. A natureza, a mãe natureza, vai provocar muitos arrebatamentos, tá? Se querem chamar de arrebatamento, que chame. Desencarnes coletivos, que chamem. Através dos ventos, do movimento das terras, principalmente das águas. Das águas. Aí, quem veja só, quem acha que é loucura, se enlouqueceu, é mais um louco falando, deixa que o tempo, só que não é o tempo para a próxima encarnação não, tá? Não é para a próxima encarnação não, para essa. E eu que já estou caminhando aqui para 5.9 turbinado, tá? 5.9 turbinado, eu vou ver isso. Eu verei isso acontecer. Encarnado. Certo? Gília Santos, mas eu não tenho culpa? Será que nós não temos culpa? Conhecendo a lei universal da reencarnação e sabendo da vida como ela é, do nosso progresso, do nosso desenvolvimento, sabendo que nós vamos desencarnar mais dia menos dia, do ciclo da vida. E desses desencarnes coletivos, não significa que essas pessoas serão punidas. Desencarne não é punição. Tem muita gente que diz que é espírita, mas desconhece realmente o sentido. Viu? Está adoentado o senhor Roberto Pires. Então fica bom, compadre. Fica bom. Se cura, compadre.
certo? Então nós devemos estarmos prontos para poder enfrentar toda essa situação com o conhecimento que nós temos, né, Dalcina? 6.3, que nem escreve turbinada. Nós vamos ver isso aqui, gente. Sabe por quê? Né, Graça Lô? Porque tá tudo aí. Tá acontecendo. Está acontecendo. E tem muita gente, veja só, o povo em si anda muito atordoado. O povo não percebeu que o tempo está sendo abreviado. Não percebeu. Tá? O povo não percebeu isso, não percebe isso. O povo está vivendo uma ilusão de nada. O povo está com medo, o povo está arisco, o povo está desacreditado, o povo está sem uma direção de vida. A mensagem dos Espíritos é para que a gente se fortaleça, para que a gente mantenha o equilíbrio, para seguirmos adiante. 21 dias de antibiótico, caraca. Né? E o Brasil nada poderia ser abreviado, você pode ter certeza que se aqui no Brasil as coisas não fossem abreviadas, o Brasil não se livraria dessa encrenca que aí está. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, sabe que esses dias, né, mandaram para mim, né, Gilson Pimentel, ele mandou para mim, mandou não, ele mostrou, né, ali vários ex-presidentes, né, ali todos eles olhando ali para um caixão, e esse caixão com a bandeira do Brasil, né, ali sobre o caixão lacrado. Aí estava lá a pergunta, né, quem será? A verdade ela vem como tsunami para poder afetar e tirar toda a mentira que está aí. Aquilo que nós não conseguimos fazer, nós réis mortais, veja só, o brasileiro, gente, ele não está preparado para enfrentar uma guerra civil. O brasileiro não está preparado para enfrentar catástrofes. Não está. Vocês viram essa imagem aí? Viu? Vocês viram? Pois é. Quem será, né? Pois é. Então, daqui a pouco, muita gente vai sair de cena, tá? Muita gente vai sair de cena. E aqueles que vão assumir a cena, eles vão querer dar uma engambelada no povo. Tem gente que vai sair de cena, quem vai assumir a cena vai querer dar uma engambelada no povo. O povo não é besta. O povo não é besta. O povo, ele está sabendo muito mais do que muita gente pensa. A gente tem que analisar as coisas, viu? Olha só. Preste atenção, que tem muita gente que está tomando um chá de pirlim-pim-pim. Tem muita gente que está sumindo de cena. Gente que sabe que o povo fala, tal fulano deveria ir lá para aquele lugar. Tem muita gente esperando muito barulho. Tem muita gente esperando festa de São João. Tem muita gente, sabe, essas coisas. Viu? Tem muita gente esperando isso.
E, na verdade, quem está coordenando tudo isso está fazendo isso de forma silenciosa, porque tem que ser, sorrateira, como tem que ser. Você sabe que os ratos, viu, seu Daniel Fernando, os ratos, eles estão tentando encontrar tocas para se esconder. Viu? Do mapa, sumindo do mapa, sumindo do mapa. É, do mapa físico, né? Né, dona Vilma Paoli? Não sabe, dona Vilma. Normal, normal. Mas olha, aquilo que os espíritos falaram, o que está acontecendo nos bastidores, tanto do submundo quanto nas esferas espirituais, quanto daqueles que deveriam agir, você pode ter certeza que existem gente honrada, gente que tem sangue nas veias, como diz o povo, né? Sangue no zóio. Sangue no zóio, como diz o povo, não é assim que o povo fala? Né? Que está fazendo as coisas acontecerem. Como o mal, ele não tem como, o mal, gente, ele não tem como abrir a boca. Porque se o mal abrir a boca, eles pioram aquilo que eles são. Viu, Nadim? Mas continuam dando as cartas. Vamos ver. É só esperar um pouquinho mais. Não sei se vocês, onde se lembrar, falei para vocês que não demoraria muito que o povo, né, ele teria uma notícia em que seria mais do que ganhar a Copa do Mundo, mais do que ganhar qualquer coisa nesse mundo. O povo sairia às ruas para comemorar um acontecimento que não teria como, mesmo que alguém, certo, gritasse lá de cima, proíbam eles de comemorar. A massa, aquela massa humana, assim, estendida, acho que não caberia mais 1 centímetro, não caberia mais ninguém nas ruas do Brasil. É só vocês, gente, veja só. As coisas têm que ser feitas por quem sabe fazer, certo? Uma boa comida tem que ser feita por alguém que saiba fazer. Uma obra tem que ser construída por alguém que saiba fazer. Né? No campo da justiça será feito por aqueles que sabem fazer e não, veja só, por aqueles que querem levar tudo no peito, gente. Não funciona as coisas. Viu? As coisas, gente, não funciona você levar no peito. No peito você se depara com uma cerca de arame farpado, que você vai se rasgar todo. Mas quando se faz as coisas com inteligência, muita inteligência, você vê que o mal, ele está colocando a corda no pescoço, e eles, por não saberem para onde ir, o que fazer, cada vez mais se enrolam nas próprias palavras, nas próprias ações, cada vez pioram. Lembre-se de uma coisa, viu? Lembre-se de uma coisa, né, Leslie? Aquilo que eles tiram do Brasil de dia, à noite, o Brasil vai ressurgir muito mais. Não se preocupe com isso. O Brasil,
Coração do mundo, pátria do Evangelho. Lembre-se disso. Tem muito mais coisas acontecendo do que vocês imaginam. Muita gente vai sumir, muita gente daqui a pouco vai abandonar cargos por aí. Tem gente que vai sumir, vai abandonar cargos por aí por desespero. Desespero. Enquanto os homens estão ali com foices, né? Foices, inchadas, viu? Enquanto as pessoas estão ali, né, com foices, inchadas, rastelos, né? Querendo brigar com quem está armado até os dentes, a sabedoria e as estratégias, quem leu A Arte da Guerra, sabe perfeitamente o que está acontecendo. Quem foi estudar a história da Revolução Francesa sabe perfeitamente o que está acontecendo. Tá? Olha, gente, um mal muito grande foi evitado dentro dessa nação. Mas olha, nós não somos as melhores pessoas do mundo, não, tá? Nós não somos, mas precisamos trabalhar com coerência, com educação. O senhor leu, né? Não está acontecendo exatamente isso? Exatamente, porque a história se repete, gente. Por quê? Os atores são os mesmos. Os atores são os mesmos. Quando a gente reencarna, a gente passa pelo véu do esquecimento, mas o véu do esquecimento não tira de nós nem a personalidade e nem tudo aquilo que sabemos fazer. Guarde isso contigo. Tá? Viu? Muitos frutos podres vão cair. Mas importante, gente. Ô, Papai Noel. Tudo bem, Papai Noel? Eu encontrei o Papai Noel lá, gente. De verdade. Um abraço, meu amigo. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Estando aqui, vocês se lembram que um dia o Chico Xavier disse que Jesus pessoalmente defenderia o Brasil. Jesus pessoalmente defenderia o Brasil. Então, gente, primeira coisa, fortaleça a sua fé. Aguente aí. Segundo, começa a discórdia entre as religiões. Eles vão brigar. Entre eles. Vão começar a brigar. Essa crise econômica mundial provocada lá pelo acordo entre a China e a Rússia para poder derrubar o dólar. Vocês viram lá que eles fizeram um acordo para poder acabar com a soberania norte-americana em relação à moeda que controla o mundo. Viu, seu Luciano? Não são os espíritos que nos ajudam a lembrar do passado, não. Somos nós mesmos, são coisas que nós sabemos fazer. E às vezes somos reincidentes nos erros. Entendeu? Porque a gente não precisa de alguém para nos lembrar o que nós fizemos, não. O que nós fazemos agora é exatamente da mesma forma com que aprendemos a fazer lá atrás. Então, a diferença é que aqui, nesse momento, nós podemos ter o discernimento entre o que é certo e errado. Essa é a questão. Certo? Pois é, gente. Fiquem atentos ao que vai acontecer. Por quê? As guerras mundiais aconteceram porque as nações ricas começaram a entrar em falência. Estados Unidos vai começar a quebrar. A Europa está quebrada já. Os homens vão à guerra. O ser humano não sabe o que é essa guerra.
As pessoas não sabem o que é. Né, senhor Rogério Salles? Vida que segue, viu? Nossos sentimentos aí, meu irmão. Mãe é mãe, viu, compadre? Mãe é mãe. Ei, Marisa, não terá mais nota de dólares? Não é isso. Apenas hoje, qualquer coisa que você vai importar é dólar, não é? O dólar é aceito praticamente em todas as nações do mundo, com exceção de algumas nações aí fechadas, né? Mas que usaram do dólar para poder ser o que são, inclusive a China, inclusive a Rússia. Mas devido a toda essa guerra econômica, essa guerra religiosa, essa guerra científica que está acontecendo, a ganância deles faz com que eles se dividam. E eles já estão divididos. Usem do conhecimento que vocês têm. Quem recebeu a orientação dos livros para ler e leu, vai ter uma base. Terá uma base para seguir. Quem não gosta de ler, vai ficar meio perdido como cego em tiroteio. Quem leu A Arte da Guerra, quem foi estudar a Revolução Francesa, sabe exatamente o que nós estamos enfrentando. O cenário só mudou a localização da França para o Brasil. Tá? Olha, gente. Acompanhe, gente. Olha, veja só. Enquanto aqui ainda, né, a imprensa aqui no Brasil, elas não falam a verdade para o seu povo. Você vê que as notícias eles ficam encobrindo em todos os meios e modos. Eles apenas falam aquilo que é do interesse deles. Apenas isso. Achando que com isso vão conseguir ganhar alguma coisa, se safar de alguma coisa. E o povo que gosta muito, sabe, desses entretenimentos, vão lamentar muito depois saber que tudo isso já estava acontecendo há muito tempo e as pessoas não se deram a importância de tentar procurar informação. Tem muita gente, sabe, que não gosta daquilo que a gente fala, a gente tem medo. A gente tem medo, então prefere, né, faz como um avestruz, né, enfia a cabeça debaixo da terra, achando que com isso vai evitar o problema. Tem gente que prefere não saber, achando que isso vai evitar o problema. Ricardo Marinho, os ditadores cairão com a crise mundial? Meu compadre, o que ficará de pé? O que é que ficará de pé, compadre? Eu acredito nos espíritos. Nós estamos trabalhando na nossa arca. A arca está se fechando, como os espíritos já nos advertiram. O tempo está correndo. Nós já chegamos no mês de abril. Nós estamos chegando no mês de abril, gente. Daqui a pouco você estará já no meio do ano. Daqui a pouco. Me preocupa muito o que vai acontecer entre maio e agosto. Me preocupa muito com todos os sinais que a espiritualidade ela vem nos dando. Então, tudo que está ao nosso alcance, vamos fazer. Né, dona Gil, se eu estou gripado? Não, é que eu... Deixa eu dar um jeito aqui no cantinho aqui. Então, não. Estou bem. Né? Se eu estiver gripado, não posso ir para o Rio, né? Pensou? Ficar em casa no próximo sábado, não poder ir para o Rio, já pensou? Vai ser bom, né? Sabe, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, olha só.
Todos nós que estamos encarnados, nós estamos encarnados que precisamos. Nós não estamos aqui porque viemos passear ou nos aventurar aqui, não. Nossa encarnação, ela foi necessária nesse momento. E tudo que nós estamos ouvindo, nós estamos vendo, tudo que estamos enfrentando, que vamos enfrentar, um dia nós estaremos contando essa história para outras gerações como se fosse uma lenda. Como a gente fala esses planetas todos, né, de Capela, a gente fala de Atlântida. A gente fala, não, isso é só uma lenda, isso é uma lenda, isso é uma lenda. Lendas são histórias contadas há milênios em que as pessoas vão até perdendo o fio da meada. Ficam guardando apenas algumas coisas porque o tempo, né, como as pessoas às vezes elas vão distorcendo um pouquinho as histórias, acaba perdendo as filigranas. Mas um dia nós estaremos aqui, estaremos no mundo espiritual contando isso, ou num outro planeta, numa outra situação até mesmo aqui, nos lembrando desse momento de como foi difícil passar pela aprovação, sabe de quê? Acreditar ou não acreditar nessas coisas. Cuidar ou não nos cuidar. Prevenir ou não nos prevenirmos. Né? A gente não ouve falar que os sacerdotes na Atlântida viviam lá tentando alertar o povo que eles estavam preparando ali para uma guerra. Os Atlantes estavam, tecnologia, conhecimento, como nós temos aqui. Os capelinos, ao invés das pessoas ficarem viajando na maionese, né, com os de Sírios, de Arcturus, de Antares, daqui a pouco vamos falar de Antares, você sabe, também existe uma estrela chamada Antares, daqui a pouco vai surgir alguém por aí, falar que está canalizando uma mensagem de Antares, tá? Se preparem, viu? Se preparem. Tem gente, sabe, que não consegue canalizar ou sintonizar uma rádio aqui na Terra. Não sabe sintonizar uma rádio, AM nem FM. Mas diz que consegue canalizar uma mensagem que demoraria, dentro da velocidade da luz, anos-luz, para poder chegar aqui, entendeu? Porque nem isso eles conseguem entender, porque não conseguem dimensionar em que termos que essas mensagens são negociadas para poder chegar aqui, achando que o nosso Cristo é um ser incompetente. Tudo isso que está sendo falado, que as pessoas combatem, que dentro dos próprios credos religiosos há muita descrença, desunião, porque infelizmente muitos utilizam disso como meios de sobreviver, meios de ganhar dinheiro, meios para poder manter as pessoas ali escravizadas naqueles ritos, né? Naquelas ladainhas, naqueles cultos, em todos os jeitos que faz, sobre promessas e promessas e promessas, sem ensinar as pessoas o que elas são, o que elas deveriam ser e o caminho que deveriam seguir, dentro da consciência e a capacidade que cada um tem. O mundo espiritual, ele vem nos trazendo todas essas lições para que a gente consiga se desenvolver, mas o que a gente vê que em todos os lugares há divisões, em todas as famílias há divisões, todas as religiões divisões, todos os partidos políticos não existe fidelidade, em todos os meios econômicos cobra comendo cobra, não existe fidelidade, não existe amizade, não existe companheirismo, não existe isso, existe só mentira, mentira aqui, mentira ali, mentira acolá, mentem descaradamente. Quando se fala dos 2/3 da humanidade, como está no Apocalipse, que vai embora, não vai morrer, vai embora, vai trocar de planeta. Quando as pessoas têm medo de morrer, em vez de ter medo de cometerem bobagens, de ficarem pecaminando contra si mesmos por aí, não. Tem medo de morrer, não quero ir para lá, Deus não me ajuda. Não é nada disso não, gente. Vai sim, vai para outro planeta e vai lá
tentar aprender alguma coisa, e o terço que ficar aqui vai comer o pão que o diabo amassou, porque todos aqueles que precisam reencarnar são aqueles que precisam se corrigir, que se não fosse assim, não reencarnariam mais. Estariam vivendo nas esferas, sim, evoluídas, porque a evolução ela não depende da gente. As esferas não estão lá esperando a gente para ser povoadas. Já existem de outros ciclos evolutivos, de outras gerações evoluídas que já passaram por aqui. Eu gosto de aprender. Tá bom? Eu gosto de aprender. Então, gente, é isso. Aprendam a conservar alimentos. Aprendam a conservar alimentos. Vocês podem achar que estou ficando doido. Tá bom? Não tem problema, né, dona Márcia Colares? Pode achar que estou ficando doido. Não tem problema nenhum. Pode rir. Certo? Em Inês Teles está falando de 5 bilhões de quê? De espíritos? Criatura. Está contando só os encarnados e os desencarnados. E os desencarnados? Vocês não contam os desencarnados, gente? Hein? Gente, temos que contar espíritos entre encarnados e desencarnados. O número é muito maior que esse, tá? Essa é a conta que ninguém sabe fazer. É isso que as pessoas precisam pensar. Você, sabe, se você não quiser fazer, quiser rir, não tem problema algum. Só estou falando para vocês. Aprendam a conservar alimentos. E não me pergunte para quanto tempo, não. Hein? Gente, vocês estão preocupados em desencarnar? Gente, aqui no nosso planeta são 21 bilhões de espíritos. 21 bilhões entre encarnados e desencarnados. Tá? Tudo quanto é tranqueira está encarnado. Dentre eles nós, que estamos aqui nos corrigindo. São 21 bilhões, gente. Isso, 21 bilhões de espíritos que tem nesse planeta nos seus processos evolutivos. Tá? 21 bilhões. Múltiplos de 7. Sempre o 7, 7, 7, 7, 7, tá? Ok? Aprenda a armazenar água, comida. Tenha na sua casa, se você puder. Mas o tempo que você puder. E vai cuidando da tua saúde. As águas coloidais, os extratos, azul de metileno, ouro monatômico, tudo isso para você ir cuidando da tua saúde. Cuida. Vai fazendo suas preces, vai lendo, vai estudando. Não cultive o ódio por quem quer que seja, principalmente, pessoal, se você tiver ódio por quem já vai para o umbral, tome cuidado, senão você vai fazer companhia a eles. Hein, Márcia Batista? E com essa apologia ao aborto, como é que os espíritos vão reencarnar? Eles vão reencarnar. Porque não é porque existe apologia ao aborto que todo mundo vai abortar. Tá bom? Não é porque existe. Viu, gente? Olha, seu Mauro, vocês falando de guardar enlatados. Mas sabe que enlatados eles apodrecem, né? Estão falando de alimentos, isso aí in natura. Por quê? Se você tira o oxigênio deles, não estraga. Por isso tem que fazer, sabe, armazenar alimento e água. O negócio de enlatado, ele dura um tempo. Depois daquele tempo, você pode abrir que ele está estragado. Toma cuidado. Ei, Maria do Carmo, como benzer as velas, uma prece a Nossa Senhora. Prece a Nossa Senhora. Tá certo? Tem certas informações que a gente não pode dar. Acho que eu posso falar para vocês, né? É para que vocês aprendam a fazer essas coisas. Vocês se lembram
quando contei para vocês, né, da visão de Dom Carlos Ramírez. Estava eu, Marcos Sartori, o Rafael. Dom Carlos Ramírez tinha encaminhado a gente lá para um local. Tinha muito dinheiro nesse local. E ele falou assim pra gente: olha, você pegue só as cédulas de maior valor e as outras você deixa aí, porque eles virão para poder pegar. Veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir, porque tem gente que vai querer pegar o dinheiro da gente. Eu já avisei. Gente, eu não posso. Certas coisas eu não posso fazer. Mas aquilo que eu aprendi, que eu sei que vai acontecer, porque o tempo está sendo abrido. Gente, você já reparou que está no mês de abril? Já reparou que daqui a pouco você estará no mês de julho? Certo? Então, veja só, para não criar bicho da Nagira Goulart, não pode, você tem que socar bem. Pois tem muitos vídeos no YouTube que ensinam como armazenar. Tem gente que vai deixar para fazer na última hora, aí vai tentar entrar na internet, vai, ué, tá sem internet hoje, o que aconteceu? Nossa, por que será que eu não consigo mais assistir o vídeo? Tem gente que vai ter coragem de deixar para última hora, dona Inês, para última hora, para aprender. Então eu falo, pelo menos, viu? Pelo menos aprenda. Pelo menos aprenda. Hein, Rita? Sementes, essencial. Viu, gente? Eu não decido a vida de ninguém, não, tá? Eu não decido a vida de ninguém. É importante que você procure mais informações, tá? Tem muitos canais sensacionalistas por aí. Tanto que eu tirei, né, os canais sensacionalistas que estavam bagunçando com a mensagem dos espíritos. Eu tirei tudo, mandei tirar tudo, tá? Não estamos aqui para isso. Não estou procurando fama. Não estou procurando fama de jeito nenhum. Não quero isso para mim. Não preciso disso. Não gosto disso. Eu lido com a verdade. Cuidem da saúde de vocês. Cuidem. Cuidem da saúde de vocês. Cuidem. Cuidem da saúde de vocês. Viu, seu Fernando? Inclusive, ensina-se como armazenar água. Tá bom? Nós já estamos em testes aí com a Rádio Thames, né? Vai ser de ondas curtas. Tá bom? Do mais. Senhor, deu um sai da minha aba. Sabe por quê? As pessoas estavam usando do jeito errado a mensagem. Do jeito errado. Cuidem dos olhos de vocês. Cuidem da visão. Cuidem das crianças, gente, com essa praga que está tendo aí de, né, boca, mãos e pés, né? Isso é uma questão relacionada à alimentação. As águas coloidais constantemente. A gente tem que oferecer. Agora usar. Tá? Busque informação. É isso que eu digo para vocês. Tá certo? Então, quem quiser nos ajudar, eu agradeço. Agradeço de coração. Quem puder ajudar o canal. Se não puder ajudar também, fica a boa vibração. Viu? Eu vou. Gente, eu ando tão corrido, gente. Ando tão corrido.
que ando, sabe, sem tempo, inclusive, para poder ver isso aí, que é urgente também. Tá bom? Ó, só para lembrar. Sábado agora, eu e minhas plaquinhas. Rio de Janeiro. Ok? Olha aqui. Sábado de Aleluia. Estaremos lá. No próximo sábado, no dia 15, Cuiabá. Dia 22 de abril, Descobrimento do Brasil. Pelotas, Rio Grande do Sul. Certo? Vamos lá? É isso, gente. Deixa eu ir lá, que o Duque aprontou. Fez xixi onde não deveria. Gente, Deus abençoe a vocês. Enquanto a gente puder, seu Márcio Gemoto, fazer essas lives, nós vamos continuar fazendo. Tá? Enquanto a gente puder, estamos pedindo ajuda porque a situação não está muito fácil, não. Ok? Deus abençoe, gente. Deus abençoe.